E aí pessoal, e aí galerinha do sétimo ano, essa é a nossa segunda videoaula e hoje nós vamos falar, vamos começar a falar das operações com números inteiros. Então, das 4 operações básicas, vamos começar pela adição, certo? Nessa videoaula a gente vai usar a apostila e o livro. Então vamos lá. Adição usando reta numérica. Isso aí é na apostila, na página 86. Ok? Essa página, ela explica o seguinte, pessoal. Quando nós temos dois números inteiros, e aí, número inteiro a gente pode ter um número positivo, como está aqui, ó, o 10 positivo, e um número negativo, o 5 negativo. Então, veja bem. Primeira coisa para a gente fazer uma adição assim. A gente precisa localizar o número negativo. Aqui, ó, esse primeiro número aqui, que é o número negativo. 5 negativo. Então, eu localizei ele aqui na reta numérica. 5 negativo. Quando eu for adicionar, somar 10, o que eu faço? Eu desloco para a direita aqui, ó, 10 casas, no sentido positivo. Por que eu vou deslocar 10 casas? Porque eu estou somando 10. É 5 negativo somado com 10 positivo. Então, eu vou deslocar 10 casas para o lado positivo, para a direita. Fazendo isso, ó, a gente chega ao número 5 positivo. Então, a gente conclui que 5 negativo somado com 10 positivo vai dar 5 positivo. Beleza? Então, aqui é o que ele estava explicando. O que está escrito aqui é o que eu acabei de falar, né? O que a gente faz primeiro? Localizamos o primeiro número na reta numérica, certo? O primeiro número da soma aqui, o 5 negativo, a gente localiza na reta numérica. Depois, andamos a quantidade de unidades do segundo número. Se o segundo número é positivo, andamos para a direita. Se o segundo número é negativo, andamos para a esquerda. Certo? Então aqui ó, era menos 5 somado com 10. Como o 10 é positivo, então a gente vai deslocar 10 casas para a direita. Se o 10 fosse negativo, nós iríamos andar 10 casas para a esquerda. Beleza? Então, vamos aqui ó, aos outros exemplos. Observe. 5 positivo somado com 4 negativo. Então, primeiro vamos localizar aqui o primeiro número. 5 positivo. Localiza ele na reta numérica, 5 positivo está aqui. Correto? Eu estou somando com 4 negativo. Então, eu vou deslocar 4 unidades para a esquerda, porque o 4 é negativo. Então, 1, 2, 3, 4. Vou parar aqui, ó, no 1 positivo, certo? Então, 5 negativo somado a 4 negativo dá 1 positivo. Ok? Próximo exemplo, 2 negativo somado com 4 negativo. Primeiro, vamos localizar o primeiro número, 2 negativo na reta numérica. 2 negativo na reta numérica está aqui. Agora, vamos deslocar para a esquerda 4 unidades, né? Porque eu estou somando ao menos 4, então eu tenho que deslocar para a esquerda. Se eu estivesse somando mais 4, se o 4 fosse positivo, eu deslocaria para a direita. Mas como ele é negativo, então vamos para a esquerda. 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então o resultado é 6 negativo. No último exemplo, eu tenho aqui 3 negativo somado com 3 positivo. Então, primeiro eu localizo esse primeiro número na reta numérica. Tenho aqui 3 negativo. E agora eu vou deslocar 3 unidades para a direita, já que o 3 é positivo. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Deslocando 3 casas para a direita, a gente para aqui no 0. Então, concluímos então que 3 negativo somado com 3 positivo vai dar 0. Ótimo. Na página 87, temos mais um exemplo em que ele usa a adição de números inteiros com o zero. Bom, nós sabemos lá atrás, quando a gente começou a estudar a adição, que o zero é o elemento neutro da adição. O que isso significa?
toda vez que você tem um número e você soma ele 0, não altera nada, certo? Então aqui, por exemplo, 2 negativo somado a 0, quanto que dá? 2 negativo. Por que isso acontece? Porque o 0 é elemento neutro, certo? Se uma das parcelas é 0, o resultado dessa adição será igual ao valor da outra parcela. Então, da mesma forma que menos 2 mais 0 é igual a menos 2, se eu tiver 5 mais 5, o resultado dá 5. Ou melhor, se eu tiver 0 mais 5, o resultado é 5. Ok? Então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora é um problema, né? Ele diz o seguinte: se uma cidade o termômetro tivesse registrado menos 5 graus Celsius e essa temperatura tivesse baixado 3 graus Celsius, ou seja, menos 3, teríamos. Bom, você tem que fazer a continha, certo? É uma adição. 3 negativo somado com 5 negativo somado com 3 negativo. Perfeito? Menos 5 somado com menos 3. O que isso tem? Bom, primeiro vamos localizar o primeiro número, menos 5 na reta numérica, certo? Então, ó, se aqui é o 0, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, localizei o menos 5 aqui na reta numérica. E agora eu vou deslocar 3 unidades para a esquerda, porque o número 3 ele é negativo, então eu vou andar para a esquerda. 1, 2, 3. Desloquei 3 unidades, eu parei aqui, ó, no 8 negativo. Então a gente conclui que 5 negativo somado com 3 negativo é igual a 8 negativo. E como nós estamos falando de temperatura, é menos 8 graus Celsius, certo? Então, agora nós estamos prontos aqui para a conclusão, certo? Podemos concluir, então, que a adição de dois números positivos é sempre um número positivo. Por que isso acontece? Bom, nós não temos que localizar primeiro o número na reta numérica. Então, vamos a esse exemplo aqui, ó, 5. Localizando 5 na reta numérica, ele vai estar do lado positivo. Vou deslocar 3 unidades para a direita. O número vai continuar positivo, certo? 5, deslocando 3 casas para a direita, 6, 7, 8. Ele vai parar no 8. Ok? Agora, uma adição de dois números negativos é sempre um número negativo. Por quê? Primeiro, você localiza o 6 negativo na reta numérica. Ele vai estar para o lado negativo, para a esquerda. E ainda vai ter que andar mais 3 unidades para a esquerda, mais à esquerda. Ou seja, ele vai deslocar mais ainda para o lado negativo. Então, menos 6 com menos 3 dá menos 9. Beleza? Então, números com sinais, dois números positivos, o resultado vai ser um número positivo na adição, ok? Na adição também, dois números negativos, o resultado vai dar um número negativo. Tranquilo? Agora aqui, dois números de sinais diferentes. Quando nós temos dois números com sinais diferentes, o resultado entre eles, se você não quiser utilizar a reta numérica para entender melhor como que funciona isso, você pode pensar dessa maneira aqui também que ele está te explicando. Ó. Subtraímos os módulos desses números e mantemos o sinal do número de maior valor absoluto. O que isso significa? Bom, eu vou subtrair o maior número de valor absoluto pelo menor número de valor absoluto. O que é isso? Os sinais são diferentes. Beleza. Esquece o sinal, por enquanto, e subtrai 3 menos 2. Quanto que dá 3 menos 2? 1. Mas vai ser um positivo ou um negativo? Olha para o número de maior valor absoluto. Entre 3 e 2, quem é maior? 3. 3 é o quê? Positivo. Então o resultado vai ser positivo. 1 positivo. Vejamos aqui no outro. Ó. Número 4 e 12. Qual é o número de maior valor absoluto? O que é isso, valor absoluto? É o valor do número, esquecendo o sinal. Esquece o sinal. Olha só para o número. Entre 4 e 12, quem é maior? 12, certo? Então você vai fazer 12 menos 4. Quanto que dá 12 menos 4? 8. Vai ser 8 positivo ou negativo? Negativo. Por quê?
Porque o 12, que é o número de maior valor absoluto, ele é negativo. Beleza? E aqui, dois números, sendo um deles igual a zero. Nós já vimos que o zero é elemento neutro, basta repetir a parcela, né? E dois números opostos, a adição entre eles é igual a zero. Então, toda vez que você tiver dois números aqui iguais, só que com sinais diferentes, um positivo e outro negativo, a soma deles será zero. Então, mais 7 com menos 7, zero. Mais 5 com menos 5, zero. E assim por diante. Ok? Agora estamos prontos para o nosso exercício. Dá uma pausa aí no vídeo, né? E tenta responder aí na sua apostila, página 88. Depois que você fizer, você volta aqui para a gente corrigir. Então vamos lá, correção. Em uma cidade, um termômetro registrou 2 graus negativos durante o dia. À noite, a temperatura baixou 4 graus. Então, baixou ela menos 4, certo? Vamos somar 2 negativo com menos 4. Qual a temperatura registrada à noite? Então, faremos essa continha, como eu disse. Ó, menos 2, temperatura do dia, somado com a temperatura que baixou 4. Então, é menos 4. O que acontece aqui? Dois números inteiros com sinais iguais, certo? Ou, se você quiser pensar como uma reta numérica, você está na reta numérica, você tem o 2 negativo aqui. Vai deslocar 4 unidades para a esquerda. Vai parar no menos 6. Como nós estamos falando de temperatura, então é menos 6 graus Celsius. Ok? Pensando do outro jeito que a gente viu agora, na página anterior. Soma os dois números e repete o sinal. Já que os sinais são iguais, são dois sinais de menos, o resultado vai dar menos. Então, 2 mais 4, 6, menos 6. Pode pensar assim também. Agora o exercício 2. Um mergulhador estava fotografando o fundo do mar a uma profundidade de 15 metros. Profundidade de 15 metros é menos 15 metros. Para fotografar um cardume, ele resolveu subir mais 5 metros. Então, subir 5 metros é mais 5. Então, é menos 15 mais 5. Correto? Dois números agora com sinais diferentes. Então, lembre-se, fazendo pela reta numérica. Primeiro, localiza o menos 15 na reta numérica. Então, imagine uma reta aqui. Você tem aqui o menos 15. Você vai somar 5 ao menos 15. Como o 5 é positivo, você tem que deslocar para a direita 5 unidades. Vai parar onde? O menos 10. Certo? Qual é a profundidade? Menos 10 metros de profundidade. Caso você queira pensar também da outra maneira, da outra página anterior que nós vimos. Sinais diferentes. Aqui eu tenho 15 negativo, aqui eu tenho 5 positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio. 15 menos 5, 10. E qual vai ser o sinal? É 10 positivo ou negativo? 10 negativo, porque o 15, que é o maior número de valor absoluto, ele é negativo. Ok? Próximo exercício. O saldo de Vinícius estava negativo em R$50, ou seja, no banco ele estava devendo R$50, era menos 50. No mesmo dia, ele foi ao banco e efetuou um depósito de 80, ou seja, mais 80. Ele estava devendo 50 e depositou 80. Com que saldo ele ficou no final do dia? Menos 50, que era o que ele estava devendo, somado a mais 80, que é o depósito que ele fez. Sinais diferentes, eu vou subtrair 80 menos 50, né? O maior menos o menor. 80 menos 50 vai dar 30. O maior número aqui é 80, ele é positivo, então vai ser positivo o resultado, ou seja, o saldo dele ficou positivo de R$30. Certo? Vamos lá ao próximo exercício 4. Um alpinista escalou a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Após subir 790 metros de altitude acima do nível do mar, fez uma pausa para fotografar. Depois subiu mais 52 metros, chegando ao topo da Pedra da Gávea. Quantos metros de altitude possui a Pedra da Gávea? Bom, se ele subiu 790, é mais 790.
Depois ele parou e subiu mais 52. Então é mais 52. Beleza? Ele estava nessa altitude, subiu mais 52 metros. Sinais iguais. Então eu sei que o resultado vai ser positivo. Ok? Mais e mais dá mais. Vai ser positivo. 790 somado a 52 vai dar 842 metros. É a altitude máxima da Pedra da Gávea. Ok? Agora aqui o exercício 5. Um campeonato de futebol foi disputado em 2 turnos, conforme o quadro a seguir. Temos os times, o saldo de gols do primeiro turno, do segundo e o saldo de gols nos 2 turnos. Como que eu calculo o saldo de gols que nós vimos lá no vídeo anterior? Eu vou fazer o saldo de gols do primeiro turno menos o saldo de gols, mais o saldo de gols do segundo turno, certo? Saldo de gols nos 2 turnos é a soma dos 2 saldos de gols aqui. Então eu farei 3 positivo, que é o saldo de gols do primeiro turno, somado com 3 negativo, que é o saldo de gols no segundo turno. Nós vimos que quando eu tenho uma soma de 2 números de mesmo valor absoluto, porém com sinais diferentes, o resultado é 0. Isso mesmo, né? Nós vimos isso. Mais 3 somado com menos 3 dá 0. Agora aqui, mais 8 somado com menos 4. Eu tenho aqui, ó, 8 positivo somado com 4 negativo. Sinais diferentes. Você vai subtrair 8 menos 4, 4. Positivo, porque o 8 que é o maior, ele é positivo. Agora aqui, menos 5 somado com menos 1. Sinais iguais. Vamos somar e repetir o sinal. 5 mais 1, 6. Então vai dar menos 6. E 0 somado com 4. O 0 é elemento neutro. Então eu sei que esse resultado é 4. Beleza? E agora página 89. 89. Aqui temos várias operações de adições. Vamos lá. Ó. 19 positivo somado com 25 positivo. Sinais iguais. Basta somar os valores aqui e repetir o sinal. Então, 19 mais 25, 44 positivo. Próxima. Menos 14 somado com 0. 0 é elemento neutro, menos 14. 77 positivo somado com 70 negativo. Sinais diferentes. Ó. Nós vimos que quando os sinais são diferentes, nós subtraímos. 77 menos 70 vai dar 7. Positivo, porque o 77 é o maior valor absoluto e ele é positivo. Ok? Então, não se esqueçam disso. Por mais que o sinal aqui seja de adição, nós iremos subtrair esses valores, tá? Porque os sinais deles são diferentes. Beleza? Próximo. 28 negativo somado com 18 negativo. Sinais são iguais. Podemos somar os dois valores absolutos e repetir o sinal. Vai dar menos 46. Agora aqui, 42 negativo somado com 74 negativo. Mesma coisa do G. Ó. Sinais iguais. Vamos somar 42 e 74 e repetir o sinal. Vai dar menos 116. Agora nesse daqui, 820 positivo somado com 150 negativo. Sinais são diferentes. Sinais diferentes, nós subtraímos. Você vai fazer 820 menos 150. E o resultado terá o sinal do maior número de valor absoluto. 820 é maior que 150. E o 820 é positivo. Então o resultado vai ser positivo de 670. Beleza? Mesma coisa aqui na letra F. 113 negativo com 15 positivo. Sinais diferentes. Vou subtrair. 113 menos 15. Você vai encontrar 98. 98 negativo. Por quê? Porque entre 15 e 113, o 113 é maior.
e ele é negativo, então o resultado vai ser negativo. 5 positivo e 100 negativo. Novamente, sinais diferentes. Você vai fazer 100 menos 5, vai dar 95. 95 negativo, porque o 100 é maior do que o 5. É um valor absoluto de 100 é maior do que o valor absoluto de 5 aqui, ó. Então, se ele é negativo, o resultado vai ser negativo. Agora, no nosso livro, a gente vai aprender a escrever essas operações de adição de forma simplificada. Como assim? A gente abrir ali na página 49 do nosso livro, a gente vai entender um pouco melhor. Observe essa expressão aqui, ó, essa soma. É uma adição, correto? De dois números inteiros positivos. O 9 positivo e o 11 positivo. Essa expressão, essa soma, tem o mesmo significado que 9 mais 11. O que nós fizemos aqui? Ó? Entenda. 9, quando o número é positivo, a gente não precisa colocar o sinal, certo? Então, escrever 9 positivo entre parênteses é a mesma coisa que escrever 9 sem o parêntese. Porque se o 9 é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais, não sou obrigado. O 11 ele é positivo, correto? Então, mesma coisa, não preciso colocar o sinal dele aqui entre parênteses. Basta eu escrever 11. Então fica 9 mais 11. Agora, vamos ver um outro exemplo. 10 positivo somado com 15 negativo. Bom, 10 mais 10, mesma coisa, eu posso tirar o parêntese e ele ficaria mais 10. Como o 10 é um número positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. Eu posso botar apenas 10, certo? E aqui, uma soma com 15 negativo é a mesma coisa que tirar 15. Então, eu não preciso repetir o sinal de mais e o sinal de menos. Eu posso retirar os parênteses e colocar apenas menos 15. E o sinal de mais some. Porque nós vimos que quando dois números inteiros estão sendo somados e os sinais deles são diferentes, o que a gente faz? A gente subtrai. Isso aqui vai ser 15 menos 10, que vai dar 5. 5 o quê? Negativo, porque o 15 é o maior valor absoluto e ele é negativo. Certo? Então, nós não precisamos aqui, ó, colocar esses parênteses e o sinal de mais. Pode deixar só 10. E aqui, quando eu retirar os parênteses do 15 negativo, quando eu tenho dois sinais diferentes, basta colocar o sinal de menos. Então fica 10 menos 15. Isso é a forma simplificada da adição de inteiros. Beleza? Aqui temos mais um exemplo. 8 negativo somado com 10. O 8 negativo, quando eu tiro os parênteses, eu preciso deixar o sinal de menos. Eu não posso sumir com o sinal de menos. Por quê? Eu só posso deixar um número sem o sinal se ele for positivo. Foi o que a gente fez aqui, ó. O 9 positivo, eu tirei o parênteses e o sinal, ficou só 9. O 10 positivo, eu tirei o parênteses e o sinal, ficou só 10. Agora, o 8 negativo, eu posso tirar o parênteses, mas eu tenho que manter o sinal. Eu preciso indicar na minha soma que esse primeiro número ele é um número negativo, tá? Porque se eu não colocar o sinal, eu vou achar que ele é positivo. Então fica menos 8 somado com 10. Posso tirar os parênteses, posso tirar esse sinal, porque o 10 é positivo, então ficaria só menos 8 mais 10. E como é que eu resolvo isso? Da mesma maneira que eu resolvo esse aqui, ó. Sinais diferentes, o que eu vou fazer? 10 menos 8 dá 2. O maior valor absoluto é o 10, ele é positivo, então vai dar mais 2. O resultado dessa operação é mais 2. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Menos 6 mais menos 15. Repara, esse número é negativo e esse também. Então, quando eu retirar os parênteses, eu vou precisar manter os sinais. Menos 6 e menos 15.
eu estou somando esses dois números negativos. Quando eu elimino esses parênteses, esse sinal de mais, ele some, ele pode sumir. Porque nós sabemos que menos 6 e menos 15, você deve somar esses dois números, né? Vai dar menos 21. Você não precisa colocar esse sinal de mais, você pode botar só menos 6 e menos 15. Você sabe que para fazer essa operação, você deve somar o 6 e o 15 e repetir o sinal, menos 21. Beleza? Aqui, ó. A essa forma simplificada de escrever uma sentença com números inteiros, aplicamos as mesmas propriedades operatórias já estudadas. Olha lá. Aqui eu botei 3 exemplos. Então vamos ao primeiro. 13 positivo somado com menos 19 é igual a 13 menos 19, que é igual a menos 6. Vamos botar aqui para você entender um pouco melhor. Como que ficaria isso daqui escrito com parênteses, do jeito que a gente aprendeu? Ficaria assim, né? 13 positivo somado com menos 19. Como que seria isso aqui? Retirando o parêntese e o sinal do 13, fica 13. Retirando o parêntese do 19 negativo, vai ficar menos 19. O sinal de mais aqui, ele some, certo? Vai ficar 13 menos 19. 13 menos 19, ó, como que a gente faz isso? Sinais diferentes. Esse é positivo e esse é negativo. Então eu subtraio 19 menos 13 dá 6. 19 é o maior número de valor absoluto. Ele é negativo, então o resultado vai ser menos 6. Mesma coisa aqui, ó, no segundo exemplo. Como é que ficaria essa expressão aqui com os parênteses, bonitinho, do jeito que a gente aprendeu? 23 positivo, somado com 9 negativo, somado com 18 negativo, somado com 15 positivo. Olha lá, 23 positivo, somado com 9 negativo, somado com 18 negativo, somado com 15 positivo. Beleza? Um jeito simples de organizar essa expressão, que tem 4 números e não 2, como nós vimos anteriormente, é você juntar os números positivos de um lado e juntar os números negativos do outro lado. Foi o que foi feito aqui, ó. Juntou primeiro o 23 com 15 e depois o 9 negativo com 18 negativo. Passaram para o final. E aí você soma os positivos, 23 mais 15, 38, e soma os negativos. 9 negativo com 18 negativo dá 27 negativo. E por último você faz essa operação. 38 menos 27, que vai dar 11. 11 positivo. Correto? Então essa é uma forma mais simples de você resolver uma expressão com números inteiros. Para facilitar, né? Junta os positivos e junta os negativos. E depois faz uma única operação. Igual aqui no último exemplo. Como é que ficaria esse aqui? Olha lá. 18 negativo, somado com 35 positivo, somado com 62 positivo, somado com 47 negativo, somado com 31 negativo. Aqui, ó. Aqui eu errei aqui na hora de escrever. É 31, tá? Não é 41 não. Mas ó, é isso aqui, certo? O que está escrito aqui é a mesma coisa do que está escrito aqui. A única diferença é que eu usei os parênteses. Então, vamos lá. A mesma coisa que eu fiz aqui em cima, eu posso fazer aqui, juntando os positivos. Então, quem são os positivos aqui? 35 e 62. Então, eu juntei eles aqui na frente. E os negativos, quem são? Menos 18, menos 47 e menos 31. Passei todos eles aqui para trás. Somando os positivos, 35 e 62, vai dar 97. Somando os negativos, 18, 47 e 31, vai dar 96. Então, no final das contas, eu vou ter 97 menos 96, que dá 1 positivo. Então, para finalizar isso aí, turma, eu deixo para vocês os exercícios do livro, tá bom? Da página 50, para vocês resolverem aí como atividade, para reforçar isso que a gente acabou de aprender. Próxima aula, eu
a gente vai dar continuidade e eu corrijo isso aqui com vocês. Beleza? Então até a próxima.